Seguimos falando do acidente aéreo nos Estados Unidos. Como falamos, um avião com 60 passageiros e 4 tripulantes caiu depois de ter colidido com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Ainda não há informações concretas sobre o que levou à colisão, mas a gravação do controle de tráfego aéreo revela que houve momentos de tensão antes do impacto. Em um áudio de uma plataforma que registra comunicações de voos, é possível ouvir um dos controladores perguntando ao piloto do helicóptero se ele tinha visto o jato. O acidente aconteceu no momento da aproximação para o pouso e os destroços foram encontrados no rio Potomac. Para entender melhor essa tragédia e os possíveis fatores que podem ter contribuído para o acidente, vamos conversar agora com o especialista em aviação, Laerte Gouveia. Boa tarde, Laerte. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Laerte, com as informações que já foram divulgadas até agora, quais são as hipóteses mais prováveis para essa colisão entre esse avião comercial e o helicóptero militar? Foi uma falha operacional, foi erro humano ou um problema de comunicação com a torre de controle? Apontar causas de acidente antes da investigação é muito difícil. A gente não deve fazer isso jamais. Mas o que a gente pode fazer é apontar os principais fatores contribuintes. E, nesse caso, parece que foi fator humano, que a gente chama, né? Foi alguma falha humana, porque do jeito que as próprias pessoas lá que estão envolvidas na investigação já divulgaram, parece que o helicóptero entrou numa rota errada, né? E interferiu no rumo de aproximação do jato que se aproximava para a pista. Ele, a princípio, estava se aproximando para a pista 01 e pediram para ele fazer um sidestep para 33. Então, acho que ele estava se preocupado, focado nessa manobra, que é uma manobra rotineira, e olhando só para a pista, enquanto que o helicóptero, que devia estar fazendo a separação visual dele, parece que não fez. Mas é o que eu falei, tudo nessa fase é tudo hipótese, né? A gente tem que aguardar a investigação do acidente. Você falou aí do helicóptero, o áudio do controle de tráfego aéreo mostra que os controladores tentaram alertar o helicóptero sobre a aproximação do avião. Pela tua experiência, tinha alguma coisa que poderia ter sido feita para evitar essa tragédia ou esse aviso é o máximo que o controle de tráfego pode fazer? O controle perguntou para o helicóptero se ele estava visual com o jato na final. E ele afirmou que sim. Então ele instruiu o helicóptero que passasse por trás desse jato. E a gente não sabe por que o helicóptero não fez esse desvio que deveria ter feito. A gente não sabe se o avião entrou num ângulo de visão morta dele ou se ele confundiu esse avião com outro. Isso só as investigações que vão dizer para a gente o que aconteceu. As equipes de resgate elas relataram dificuldades de busca, né, devido ao frio intenso, tá muito forte e até gelo na região. Você acha que essas condições climáticas podem ter influenciado a colisão de alguma forma? Não, acredito que não. Talvez o período noturno tenha colaborado, né? Porque à noite a visibilidade é um pouco mais prejudicada. Mas a condição climática, não. Donald Trump ele questionou por que o helicóptero não manobrou para evitar a colisão, já que o tempo estava com visibilidade boa, né? Existe algum protocolo específico para esse tipo de situação? Não, o protocolo é o que estava sendo feito, a coordenação entre a torre e as aeronaves. Agora, o porquê que ele não fez esse desvio é a grande questão, né? A gente tem que descobrir se realmente ele confundiu esse avião com outro, se, como eu falei, esse avião entrou num ângulo de um ângulo morto ali de visibilidade dele. A gente tem que descobrir o que aconteceu, mas vai ser muito difícil, né? Porque eu não sei se o helicóptero tem o voice recorder. Se tiver, vai ser mais fácil da gente identificar, mas se não, vai ser mais difícil. Laerte, a gente viu vários acidentes graves em 2024, a gente está vendo esse acidente agora em 2025. Você acha que há um momento de mudanças de regra de controle de tráfego aéreo, ou reforço de medidas de segurança?
Não, o que a gente tem visto realmente é um aumento dos acidentes, mas isso está se dando em função também do aumento de horas voadas, né? A aviação tem voado muito, né? Nos últimos 10 anos aí praticamente dobrou o movimento de tráfego aéreo. Então, como as horas voadas vão aumentando muito, é natural que proporcionalmente esses acidentes também aumentem. Lógico que a gente tem feito o máximo, né? Temos feito várias ações, inclusive aqui no Brasil, para prevenção. Mas esse aumento é um aumento natural em função do aumento de horas voadas. Laerte, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.